né? No E pendrive. esse que eu estou usando é esse aqui, ó. Aquele procedimento lá, todo E- aquele procedimento para ser feito. Beleza. Esse de cá, esse mais simples, tá? Esse aqui dá mais trabalho. Tá? Essa situação é quando eu não tenho o Windows 7, eu vou ter que baixar o arquivo, vou ter que instalar um programinha pelo Chrome para poder fazer a criação do pendrive. Na opção da esquerda, que foi a que eu usei na aula passada, ele baixa um executável, eu abro ele só pede, coloca um pendrive e eu dou um iniciar. Aí ele vai baixar os arquivos e vai preparar meu pendrive sozinho. Eu não preciso me preocupar Aí com na hora que você vai iniciar a máquina, ele vai pedir para escolher, você escolhe o pendrive, ele vai iniciar isso aí. o programa. É o que você está usando agora. Isso. Depois do pendrive pronto, né, feito tanto o processo aqui da esquerda quanto da direita, o resultado é o mesmo. É o mesmo sistema, do mesmo jeito. A inicialização é igual, não muda nada. Muda o fazer o pendrive, o processo de configuração só. Tá? Particularmente, esse aqui, na minha opinião, dá bastante trabalho. Então, é aquela situação onde eu não estou com Windows 7, eu estou com Linux, né, ou estou com macOS, ou estou com o próprio Chromebook. Eu tenho o Chromebook, mas eu quero montar um pendrive para usar num PC normal, né, para fazer Cloud Ready. Aí, nessas situações, eu opto por isso aqui. Tá? Por exemplo, eu estou aqui no Cloud Ready, quero montar um outro, eu não vou conseguir fazer por esse, eu vou ter que fazer por aqui. Quero montar um segundo pendrive e eu não tenho mais o Windows. Eu vou ter que fatalmente usar essa opção, fazer o download do arquivo de imagem e depois instalar o Chromebook Recovery aqui na lojinha, né? E dar continuidade aí no processo, que é aquela essa opçãozinha aqui, tá? Que é o Recovery Utility. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas faz o processo igual. No final das contas, mesma coisa. Você vai ter o mesmo pendrive com a mesma funcionalidade. Tá? A vantagem disso tudo está em você conseguir usar o pendrive. Tá? Eu estou preocupado com a Nicole, que ela está me ouvindo, eu continuo não me ouvindo. Tá aqui, professor, tô com o celular. Então tá. Mas tá me ouvindo agora, né? Que bom. Beleza. O sisteminha já está instalado. Eu acho bem mais rápido, tá? Então, uma situação que eu deixei para o meu filho achar bonitinho, mas você tem outros planos de fundo aqui, né? Bem mais, né? Isso aqui. Olha lá, bonitinho, né? O dinossaurinho. Então, instalei isso aqui, né? Uma máquina virtual rodando rapidinho no meu computador. Esse computador, lembrando, ele é mais antigo do que o notebook que eu estou emprestado do Senac. Então, esse aqui é um Core i7, mas segunda geração. Aquele que eu estou um Core i5 da oitava geração. Né? Nem se compara. Mas roda muito bem. Tá? Roda bem melhor que o meu Windows 10 aqui. Em questão de fluidez. Pensando, novamente, estou rodando no pendrive. Se estivesse rodando no PC, ia ser um pouco mais rápido. Tá? É isso aí, eu queria mostrar só para vocês como que é essa carinha. Fora isso, essas opções aqui, não tem muita coisa diferente não, tá? É um sisteminha para você usar. A grande vantagem é isso aqui, ó. Um outro detalhe legal aqui nas opções, ó, tanto as opções do sistema operacional todas, as configurações todas, parece a configuração do Chrome só, né? Então tem tudo aqui. Tá? Minha rede, Bluetooth, eu não tenho. Né? Se eu quiser conectar o celular, a minha conta, as informações da minha conta. Tá? Se eu quiser adicionar uma conta, bloqueio de tela, como é que vai funcionar. Eu posso adicionar também plugin do Flash, que eu já tinha adicionado na hora que eu terminei a instalação. E mídia para tocar música, essas coisas também coloco. Tá? Se eu quiser atualizar, é por aqui. Tá? Já está na versão.
Mas um negócio legal é isso aqui, ó, Linux. Tá? Então, com essa opção, se eu ativar, mas eu não tenho espaço suficiente no meu pendrive, teria que estar instalado mesmo, eu consigo executar ferramentas do Linux aqui dentro. Tá? Então, por exemplo, eu quero instalar um pacote de aplicativos Office voltado para o Linux, tipo um WPS ou alguma outra coisa do tipo, que é um aplicativo do Linux, eu vou conseguir instalar por aqui. Tá? Para ativar isso aqui, ó, eu preciso de espaço. Tá? Então, na hora que eu venho aqui no próximo, crio um usuário para o meu Linux, tá? Vou pôr só Vezone. Aí ele vai me falar que eu tenho um problema de espaço, ó, tá? Então tem que ter pelo menos 1,8 GB de espaço livre. E aí só lembrando que eu tenho bem menos que isso, né? Tenho 848. Então eu teria que ter um pendrive bem maior com esse sistema. Lembrando que meu pendrive é de 8 GB. Ou então tem instalado na máquina mesmo. Tá? Tem instalado ele na maquininha. Aí com isso aqui eu consigo instalar um monte de coisa. Bem mais legal, tá? Bem mais interessante. Mas eu consigo gerenciar tudo aqui. Ó, os aplicativos que eu tenho. Tá instalados, VLC, OneDrive. Tudo isso aqui é via navegador. VLC não. O VirtualBox, os arquivos. Não tem. O legal, assim, que eu acho legal mesmo, é que não tem muita opção para você fazer besteira também. O que é legal, que é uma opção interessante para deixar num computador, num lugar que tem criança, né? Ou para você ensinar para alguém, uma pessoa de mais idade, uma pessoa com pouco contato com tecnologia, é um sistema que não tem muito ponto de correr, né? Para usar a internet é maravilhoso. Né? Para a gente, para uso nosso, para usar em casa e para vocês no curso, às vezes está com uma máquina um pouco mais modesta, vale a pena porque ocupa muito pouco espaço de memória RAM, de processamento e de armazenamento, que você consegue dedicar isso para sua máquina virtual. Né? Então, para criar as máquinas virtuais, fica tranquilo. Para usar o Teams, dá para usar pelo navegador. Ô, Fábio, não vi sua mão, pode falar aí. Não, é só uma curiosidade. Você alguma vez já tentou usar esse sistema operacional no pendrive numa TV Smart? Se ela consegue reconhecer e abrir ele? Não, ele precisa ser no PC mesmo. Só no PC mesmo, né? Não boot no computador. Aí, no caso, só se você ligasse no computador, na TV, que é uma situação que eu tenho aqui na minha casa. Eu tenho um computadorzinho ligado na TV que seria a minha Smart. A minha TV não é Smart, só tem esse dispositivo lá conectado, que é um computador. E aí, se eu quisesse instalar esse sistema lá, daria para usar tranquilo. Agora, direto numa TV, não. Aí ela só ia reconhecer o pendrive e ver o conteúdo do pendrive, as pastas, os arquivos que tem lá dentro. Se reconhecer, né? Depende do sistema de arquivos. Né? Eu cheguei a falar para vocês isso aqui, ó. Acho que sim, né? Os adicionais de convidado, que deixa a máquina um pouco mais rápida. No dia que eu falei do VirtualBox, a primeira aula, ou não cheguei a falar? É que eu vou instalar aqui, se eu já falei, eu não preciso ficar... Você comentou, mas não explicou. Né? Isso aqui, ele instala alguns drivers, alguns recursos na sua máquina virtual, que é tudo do próprio VirtualBox. E aí ele possibilita que a sua máquina virtual funcione um pouco melhor, um pouco mais rápido. Então, quando eu faço isso, ele está colocando um CD virtual aqui dentro. Então, cliquei lá uma vez, não aconteceu nada. Venho aqui na pasta, ele colocou, na verdade, foi esse cara aqui. Tá? Se eu ver lá, eu vou remover. Tá? Na hora que eu clico aqui, ó, Insert Guest Additions ou adicionar adicionais do convidado. Clico aqui, ele aparece aqui, tá? Então é um CD virtual de ferramentas do próprio VirtualBox. Então eu abro aqui ele, ó, executo ele, e ele vai instalar uma série de coisas para melhorar a minha máquina virtual. Do próprio VirtualBox. Aqui, se fosse para
instalar suporte a Direct 3D, mas não serve para jogo, não serve para nada disso, tá? O que me interessa é isso aqui, ó. Então eu vou instalar. Não tem muito o que fazer, tá? Só confirma que você aceita toda a instalação, porque é uma fonte confiável que é do próprio programa, do próprio aplicativo VirtualBox. Terminar isso aqui, ele vai pedir para reiniciar a máquina. Deixa ele reiniciar. E aí ele adiciona alguns recursos na instalação, no sistema operacional dela mesmo, que melhoram o desempenho da minha máquina. Ó, vocês estão ouvindo a participação especial do meu filho, que quer começar a falar. Será que vai falar Intel ou AMD primeiro? Qual que é o nome dele? Dante. Ele vai falar primeiro, tá tudo caro. Tá tudo caro. Eu ia falar que era arroz. Ó, aqui aparece esse íconezinho para eu ver que está instalado, os adicionais, tá? Essa máquina ela já estava rápida, mas ela melhora o desempenho da máquina no geral, sabe? Aquela lentidãozinha some. E quando eu aumento minha tela, ela se adapta ao tamanho, tá? Automaticamente. Melhora bastante. Tá? Esse bugzinho aqui já é mais do Chrome OS mesmo, tá? Mas ela fica um pouquinho mais ágil. Então, vias de regra, vou instalar uma máquina virtual, fiz a instalação de um sistema operacional, principalmente o Windows, tá? No meu VirtualBox. Terminei a instalação, vem aqui, ó, por padrão sempre, dispositivos, inserir a imagem do convidado, vai lá no meu computador, se ele não executar automaticamente, vem e se ele não executar automaticamente também aqui, ó, ele vai abrir desse jeito. Aí você vem e escolhe aqui, ó, o aplicativinho, VBox Windows Editions, e faz a instalação. Esse aqui é para sistemas operacionais Solaris, esse aqui é para sistemas operacionais Linux, tá? Que ele também faz a instalação. Do S2 também, tá? Mas o S2 a gente não vai nem usar. Tá? Então tomem o costume de fazer isso, que melhora consideravelmente o desempenho da sua máquina. Tá bom? Sempre optem por isso aí. Deixa eu ver se consigo uma coisa aqui. Vocês têm o whiteboard aí ainda? Sim. Tem, né? Visone, você vai entrar no assunto daqueles conteúdo que você passou no trabalho, os tipos de armazenamentos? Vamos sim, amanhã, tá? Ah, não, beleza. Tem um que eu não te perguntar, beleza. Tá? Mas se você tiver alguma dúvida aí, pode mandar, tá? Não, pode deixar. O conteúdo você vai passar amanhã a gente discute. Tá. Ó, eu vou compartilhar ali. Ver se apareceu na linha do tempo aí do Teams. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem entrar nesse link? Apareceu. Sim. Legal. Vamos ver aqui.
Aparecendo aí? Aparecendo. Tá, Beleza. corintiano. É. Deixa eu ver se consigo fazer uma coisa aqui. Aí. Tá, só para saber se ia dar certo, tá? Que eu tô numa opção aqui onde eu tô usando o do tablet. Porque, por exemplo, você fazer um desenho, precisar explicar alguma coisa, fica muito mais simples por aqui do que com o mouse, né? Pelo amor de Deus. Horrível. Então, não vai melhorar muita coisa, mas se você precisar fazer um computadorzinho aqui com o dedo, é mais fácil, né? Nicole, dá uma corridinha pelos lados ou diminui o zoom, vê se aparece, porque às vezes pode ser isso. O meu também sumiu. Eu vi você escrevendo. Você terminou de escrever o Corinthians, sumiu. Tá aparecendo na tela do Teams agora. É? Não, mas não Não, por pra aqui. mim tem um computadorzinho normal. Tinha que entrar lá no... É que aqui... Próprio artboard. Isso. Era... A situação é essa. Vocês tinham que vir aqui e abrir esse link, né? Aí abriu esse link aqui, você vai abrir o whiteboard de vocês. E aí vocês iam ver, tá? O que eu tô fazendo. Eu não tô fazendo por aqui. Eu tô fazendo pelo um... Ó, vou movimentar ele aqui, sem movimentar o mouse aí, né? Porque eu tô usando do tablet. Mas era para ver se eu conseguia usar ao mesmo tempo aqui o tablet e vocês acompanhando por aí, né? Mas dá certo sim. Então, bom saber, entendeu? Minha dúvida era essa. Nossa, olha aqui. Que bonitinho. Aí tá parecendo roxo, mas aqui parece tipo uma galáxia. Ajeitadinho, mas tá bom. Né? Ótimo. Bom saber que funciona. Tá? Então, isso dá até pra gente assuntar alguma coisa dar uma continuidade daquele assunto de particionamento. Tá? Então, alguns pontos que eu queria falar com vocês, que eu ia falar amanhã, mas já que isso aqui deu certo, eu consigo resolver, tá? Parece uma rabisqueira aí. Agora meu whiteboard travou. Oh, legal, hein? Travou. Tá. Ixi, que botaram aí. Um sonho de consumo. Eu não consigo nem ver o que é seu sonho de consumo. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Agora eu vi. Ó, sinto lhe informar. Não quero ser chato, mas tá longe. Esse sonho de consumo, hein? Uhum. Não que você não tenha pra comprar, mas que tá uma loucura você for querer comprar agora, sabe? Isso agora. É aquele sonho, aquele famoso sonho que você fala. Fica quietinho aí. Fica É. quietinho aí, espera. Espera mais um pouco. Jogar na cena, né? Quem sabe? Às vezes dá pra comprar uma. Pelo menos da entrada. Né? Comprar. Fala, ganhar na Mega Sena, eu faço uma casinha dessas placas aí.
Só para minerar. Bom, deixa eu ver se eu consigo agora aqui. Ó. Deixa maiorzinho. Se eu ganhar na cena, eu monto um desse. Você vai apostar aqui? Monto um desse se eu Legal. ganhar na cena. Vocês estão postando onde é que eu não tô vendo? O artboard. Tá dentro do whiteboard. Deixa eu entrar no whiteboard por aqui também, que aí vocês conseguem ver e acompanhar. Quem não tá dentro do aplicativo, tá? Né, Tritola? Só falta uma dessa. Pra dar umas lives boas. Aí, ó. Olha lá. Roda Minecraft no talo. Não tá, daquele jeito. Né? Com HDR. 4K. É. Bom pra Ray fazer tracing. live seria 2 computadores pra fazer live com placa de captura. Aí sim. Aí sim, né? Eu tava vendo isso mesmo. Ah, mas quem tem um, fazer o quê? Faz com um só, né? E as lives? Tá meio Quem tá difícil fazendo essas live? lives. O Gabriel aí. Eu faço Tá fazendo mais ou menos. Porque, tipo, eu Ó. fico lá esperando o e-mail chegar, não chega nada. a partir das 10. A partir das 10. Não vi nada até agora. Nem mandou o link no grupo do Discord. Ô, louco. Tem o curso, né? Não posso faltar do curso pra fazer live. Isso aí, ó lá. Exemplo. Falta um dia só na aula do Vezone. Isso, é. Isso aí, ó. É live do Falei quê? pra dar ban desde o começo. Não quis, tá vendo? Agora aguento. Ô, louco. Pô, pra quê? Eu vim jogando Rainbow Six, joga demais, né? Deixa eu ver se vai aparecer o que eu tô fazendo. Porque tá aparecendo muito pra baixo. Eu não tô conseguindo usar caneta aqui, professor. Não. Peraí, não usa não. Deixa eu usar agora. Não, mas eu não tô nem conseguindo. Não tá, nem, Que nem, bom. nem usar nem nada. Tá. Bom pra você. É bom, hein? Eu quero monopolizar o negócio aqui agora. Tá? Então, assim, Errado, velho. aí esse aqui é o HDzinho, certo? Lembra que a gente tinha falado? Aí eu tenho essa situação aqui, ó. Eu vou fazer agora eu consigo fazer um desenho mais ou menos aqui, ó. Eu vou ter esses pedacinhos aqui, ó. Isso aqui, esse cara aqui, tá? Isso aqui é a minha unidade de alocação. Então aqui dentro, tá? Aqui dentro eu vou ter um espaço lá, por exemplo, de 4 kilobytes. Por exemplo, tá? Dependendo do sistema de arquivos que eu uso. Né? No que isso influencia? Cada pedacinho desse comporta 4K. Tá? Então, se eu vou salvar um arquivo de 8K, ele vai ocupar 2 quadradinhos completos. Se eu salvar um arquivo com 5K, ele vai ocupar 2. Um pedacinho aqui, mas esse aqui está ocupado, ele vai ocupar esses 2. São só 5K, mas ele vai ocupar os 2. Porque ele ocupou um completo com 4K e ele precisou jogar 1 KB num outro espaço. E aquela menor unidade de alocação, que é esse cluster, chama isso de cluster, eu não consigo jogar duas informações distintas dentro dele. Se eu jogar um bit lá dentro, ele está usado. Ele não pode usar para mais nada. E eu posso usar desde uma gotinha, né, de um bit, ou até completar até a boca. Usar os 4 KB completo. Né? Quando eu faço isso, né, vou salvando os meus arquivos dessa maneira, o tamanho disso, cara, aqui, influencia completamente no aproveitamento do meu disco. Vocês entendem? Porque se, por exemplo, eu tenho um cluster que não é de 4K, mas de 16K, tá? Aquele mesmo arquivo, por exemplo, de 16,01K, ele vai ocupar 2 clusters de 16K.
né? É como se eu fosse uma gavetinha, né? Um arquivo que eu tenho de escritório, uma gaveta lá, que, por exemplo, cada gaveta é destinada a usar para guardar um determinado arquivo. Então, naquela gaveta, por maior que ela seja, eu vou guardar um item lá dentro. Esse item pode ocupar minha gaveta toda, como ele pode ser uma canetinha só jogada lá dentro daquela gaveta enorme. Tá? Se eu coloquei uma caneta lá, eu só consigo colocar um item por gaveta. Eu não consigo encher ela de dados ali diferentes. Um dado por vez. Nessa situação, é muito importante eu pensar no aproveitamento do disco. Quanto menor o cluster, melhor o aproveitamento do meu disco. Só que eu tenho um outro detalhe. Né? Quanto menor o meu cluster, mais dividido dentro do HD o meu arquivo vai ficar. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um arquivo lá de 2 GB, olha o tanto de local, de quadradinho de cluster que ele vai ocupar. Tá? Só um minutinho. Tô de volta. Só voltando aqui. Quando eu vou salvar um arquivo de 2 GB, por exemplo, ele vai ficar todo espalhado no meu disco, porque ele vai ocupar um monte desses clusters, né? E na hora, vamos supor que esse arquivo é uma ISO lá do Windows, na hora que eu mando abrir esse arquivo, ele vai ter que ler todos esses clusters para juntar esse arquivo e me mostrar na tela. Ele vai fazer uma busca gigantesca dentro do meu HD. Ele não vai ler um arquivo, vocês entendem? Todo arquivo dentro do meu disco, ele deve ser quebrado para caber nos clusters. Né? E aí sempre vai ter uma sobra. Às vezes você consegue usar completinho, ou na maioria das vezes vai ter uma sobra. Mas quando ele é muito dividido, na hora de eu abrir o arquivo, isso conta um pouco o tempo que meu disco vai ter para ficar varrendo o disco buscando os clusters. Certo? Então esse é um ponto. O cluster, menor espaço do meu disco. Tá? Quem define isso é o sistema de arquivos. Então vocês fizeram lá o trabalho e colocaram lá, perceberam que existe diferença no tamanho de alocação, né? Que seria o tamanho do cluster do meu sistema de arquivos. Então tem sistema de arquivos que tem clusters maiores e tem sistema de arquivos que tem os clusters menores. Quanto maior o meu cluster, mais rápido para eu recuperar um arquivo, pensando que meu HD é muito, muito lento. Tá? Porém, quanto menor o meu cluster, maior o aproveitamento do espaço em disco. Então, vou aproveitar mais, meu disco vai render mais em questão de armazenamento, de espaço em disco, eu vou conseguir aproveitar ele melhor. É como se eu conseguisse organizar todas as caixinhas lá num quartinho, muito bem organizadinho. Né? Se é um cluster muito, muito grande, é o mesmo quartinho, só que eu vou tacando as caixas lá dentro. Tá? Não vou organizando muito bem. Então, isso influencia completamente no disco. Então, quem fala tudo isso? Quem fala o tamanho do cluster? Quem fala como é que ele vai ser? Tudo isso, o sistema de arquivos. Se é NTFS, se é FAT, se é XT, tá? Cada um tem a sua maneira de trabalhar. Deixa eu jogar isso aqui um pouquinho para cá. E aí eu tenho também se eu fizer uma analogia de como isso deve funcionar, vamos supor que eu tenho aqui esse quadradinho aqui, é como se fosse um galpão. Né? Então esse é meu disco. Meu disco, meu HD é como se fosse meu terreno. É um terreno, tem um terreno. Para usar esse terreno, eu preciso construir, tá, um local aqui dentro do meu terreno. Esse local no meu terreno é a minha partição. Então particionei o disco. Tá? Criei uma partição aqui dentro. Então, essa é uma partição.
Quando eu aplico um sistema de arquivos, ele vai setorizar todo esse meu disco para explicar onde que deve ser guardado os itens aqui dentro. Tá? Então ele vai ter toda uma explicação de como isso deve acontecer. Ó, você deve começar guardando por aqui, depois para cá, depois para cá. Esses outros tipos de arquivo eles devem ficar aqui, aqui, parecendo um B, né? Aqui e aqui. Então ele vai me explicando aonde que deve fazer isso. Tudo isso dentro do meu sistema de arquivos. Tá? O sistema de arquivos vai falar para mim, ele vai ter um cluster inicial que vai falar para mim informações como tamanho, um índice, ele vai ter principalmente um índice, de onde estão os arquivos. Tá? Então, toda vez que eu salvo alguma coisa, vou tirar esse tamanho aqui, tamanho não faz muito sentido aqui não, é mais índice. Nesse índice aqui, nesse primeiro local do meu disco, ele vai gerenciar, vai fazer alterações, vai fazer anotações nesse índice de tudo que acontece no disco. Por exemplo, criei um arquivo no meu disco, salvei um arquivo lá dentro, receita de bolo, receita.txt. Esse receita.txt, ele foi salvo nesse cluster e nesse cluster. E aí, ele salvou aqui no índice, ele falou que o receita de bolo, ele está salvo no cluster, tem a numeração do cluster lá dentro. Então, quando o usuário vai lá e fala que vai abrir esse arquivo, aí ele precisa buscar lá no HD. Então, ele vai ler nesse índice, nesse documento, e vai procurar por esse arquivo. E aí lá no índice está falando, ó, esse arquivo você vai juntar esse itemzinho aqui, né? Junto com esse aqui, você vai juntar eles dois e ele vai virar a sua receita .txt. Então ele está buscando de lá. Isso aqui é o jeito que ele funciona, tá? Quando a gente faz, por exemplo, uma formatação rápida, lembra da formatação rápida? Tá me ouvindo? Sim, sim. Na formatação rápida, ele pega esse índice que está aqui e ele fala assim, ó, aqui dentro não tem nada. Então, na real, os arquivos continuam lá. Mas na hora que você vem procurar o receita.txt, ele vai olhar no índice, né? E ele vai ver, ó, o índice está falando que todo aquele local ali está vazio. Mas os arquivos estão lá ainda. Tá? Eles estão aqui, os arquivos. Então, o que acontece? Na hora que eu vou gravar, ele vai gravando por cima. Tá? Ele vai gravando por cima. Você gravar... Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, vou dar um zoom aqui também. Então, nas duas situações, tá? Se eu gravar alguma coisa nesse local aqui que não tem nada, ou por cima desse aqui, né, por cima desse aqui, não faz, em questão de desempenho do uso do HD, diferença nenhuma. Tá? Não faz diferença nenhuma. Por isso que a formatação rápida, para você usar, fala assim, não, às vezes você acha algum lugar que vai te falar isso. Para você aproveitar melhor seu HD, o certo, você vai fazer uma formatação lenta. Não faz formatação rápida, não, porque senão seu HD fica cheio de coisa lá dentro, ele vai ficar muito pesado. Não faz o menor sentido.
Tá? Se tiver todo esse espaço aqui zerado, limpo, sem absolutamente nada, nunca foi gravado nada aqui dentro, e a situação onde que isso aqui estava lotado de coisa, você foi lá e formatou, fez uma formatação rápida, e ele simplesmente limpou esse índice e falou que não tem nada, os arquivos continuam lá dentro, e você regrava por cima deles, essa minha tabela, do jeito que está aqui, ó, acabei de formatar, o meu receita de bolo, receita.txt, ele continua aqui nos mesmos clusters, né? Se eu usar um aplicativo de recuperação de dados, a chance de eu conseguir recuperar esse arquivo receita.txt é grande. Tá? Porque esses programas de recuperação de dados, normalmente ele te pede ali uma luz, né? Por exemplo, eu quero procurar por um arquivo chamado receita.txt. Né? Então ele vai tentar lá buscar isso. Ele vai ignorar que esse índice está falando que ele está vazio e ele vai começar a tentar juntar o quebra-cabeça que tem aqui dentro. E às vezes ele consegue recuperar algumas coisas, às vezes não recupera nada, às vezes recupera coisas que não te interessam, às vezes consegue recuperar tudo que você precisava, né? Então, assim, é algo para a gente tentar para a gente, né? Para um amigo próximo, para um parente próximo, né? Com bastante liberdade, mas eu sou muito pé atrás de você querer oferecer isso como serviço. Né, que você pode dar uma falsa sensação de esperança para alguém que está lá desesperado. Professor, Sim. E isso em relação ao registro do Windows tem alguma coisa a ver? Ó, lá no registro do Windows tem mais a situação do uso do sistema. Tá? Então, por exemplo, toda alteração que você faz no seu computador, ela é de alguma forma, o aplicativo, por exemplo, que você vai lá no seu Windows, né, e vem lá numa configuração, cliquei fora, e vem lá numa configuração procurando deixa eu ver aqui. Mas quando você faz a formatação rápida ou a normal, no registro do Windows apaga tudo nas duas. Sim, vai perder. Vai perder tudo, de qualquer forma. Perder tudo. Por exemplo, aqui, ó, área de trabalho remota. Eu quero permitir que computadores que estejam executando qualquer versão da área de trabalho remota possam acessar o meu computador remotamente. Eu vou e aplico isso. Né? Essa configuração que eu fiz, ela fez uma alteração no meu registro. Se eu quisesse fazer essa alteração lá pelo registro, né, eu ia ter que saber exatamente aonde eu tenho que ir para chegar nessa configuração e fazer a alteração que eu preciso lá. Tá? Então, isso aqui é uma maneira de se fazer, tá? Mas você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Tá? Mas o que acontece, na verdade, o registro do Windows ele é atrelado a todo o funcionamento do sistema. Tudo que você faz no seu sistema, ele vai alterando aqui o registro. O problema é, se eu coloco alguma coisa errada aqui dentro, tá? Alguma configuração aí que não deveria colocar, né? E mudo aqui alguma coisa, pode ser que para de funcionar alguma coisa aqui. Se eu não sei, principalmente se eu não sei de onde que é. Tá? Principalmente se eu não sei de onde que é. Então, normalmente o que eu faço aqui dentro de sistemas, Microsoft, Windows. Né? Deixa eu ver. Painel de controle. Tem muita coisa, Explorer. Associação de arquivo. É muita coisa. Cadê o WinLogon? Tem. Aqui são efeitos visuais. Animação de menu. Tema. Que vai ter. Ó, por exemplo, sombrinha do cursor. E eu mexo alguma coisa aqui, tá? Pode ser que essa sombrinha pare de funcionar, pode ser que meu mouse pare de funcionar, que o cursor pare de aparecer, e aí
como que eu vou desfazer essa alteração? Tá? Olha o tanto de pastinha que eu entrei aqui para chegar nesse ponto. Tá? E estava tudo aqui dentro. Então não é um lugar legal de se mexer não, tá? Meio perigoso. Mas todas as alterações que eu faço aqui, de certa forma ele está amarrado com o registro, ele vai alterando lá no registro. Tá? Mas isso aqui ele está, nessa situação, ele está um pouco além. Tá? Porque, por exemplo, se isso aqui for uma partição que está o Windows instalado, essa questão de formatação, de escolha do sistema de arquivos, ela aconteceu antes de eu fazer a instalação do sistema. Entendeu? Ela tá um passo antes disso. Então ela não vai modificar essa questão de registro. Tá? Nesse caso aqui. Mas, de fato, se você faz uma formatação que seria a formatação lenta, ele vai, além de apagar esse índice, ele vai apagar cluster por cluster. Ele vai um por um e vai apagar o que tem lá. Então vai ser um processo muito mais demorado. A formatação rápida, você tem um HD de 4 TB, você tem um HD de 10 megas, a velocidade é basicamente a mesma, porque ele vai apagar, ele vai modificar só uma trilha, né? Que é a trilha inicial, a trilha 0 do meu disco. Ele vai falar que aquela partição, aquele sistema de arquivos, aquilo lá está vazio, não tem nada, está zerado, está tudo organizadinho ali, zerado para você usar. Entendi. Tá? Minha dúvida era se fazendo a formatação lenta, poderia manter alguma coisa no registro. Não, você não. Não assim, quando você faz a formatação lenta. Não, desculpa, é a formatação rápida. Porque a rápida que mantém, né, esses pontinhos. Sim, ela fica esses pontinhos, mas no registro não, tá zerado. Tá? Entendi. Mas faz diferença para a questão de recuperação de arquivo. Formatação rápida é mais fácil de recuperar, com programinhas você consegue recuperar. Mas eu fiz a formatação lenta, será que tinha uma coisa muito importante no meu HD, eu não queria que alguém pegasse, é impossível? Então, não é impossível. Né? Se for uma pessoa que é especialista nisso, que trabalha com isso, uma empresa especializada nisso, existe a possibilidade sim de eles conseguirem recuperar. Mas entendo assim, não é um processo fácil, não é um processo barato. Então não se faz isso a reviria. Né? Tem que ter uma necessidade, tem que ter uma coisa, tem que ter um custo, né? Tem que pagar, não é barato. Então as pessoas, entendo assim, as pessoas não saem pegando HDs e fazendo a recuperação de arquivo para ver o que tem. Né? Não é viável, tá, se fazer isso. Mas se você é um pouco bitolado com isso, né? Bitolado que eu falo com isso é no nível de colocar fita isolante na câmera do computador, na webcam do notebook, usar chapéuzinho de como é que chama? Aquela papel alumínio, né? Então assim, o cara cheio das teorias da conspiração, tem os seus motivos, não sei o quê. Então, você tem uma preocupação com seus dados, você vai vender um notebook, você vai vender um computador, vai vender um HD, e você tem uma preocupação excessiva com isso, perca um tempo e faça formatação lenta. Tá? Para ter você vai pelo menos adicionar uma dificuldade muito grande se alguém realmente quiser pegar algum arquivo que tinha lá no seu computador. Tá? Fora isso, existem, deixa eu ver aqui. Ou se não, passa uma maquita no HD e acabou o problema. Ó, isso aqui é um cara que realmente mata o HD. Tá? Não é barato. Não é um negócio muito barato. Tá? Mas isso aqui é praticamente um dispositivo de fazer ressonância magnética. Mas ele mata, mas ele fica funcional depois, é isso? Não, já era. Mas não é mais fácil meter uma martelada, sei lá. Então, é que dá para recuperar. Mesmo com... Cortando no meio? Então, dá para recuperar. Nossa. Então. Empresa que trabalha com dados confidenciais, uma coisa muito, muito séria,
pode ser que isso aqui seja uma solução, né? Tanto que não tem só esse, tá? Tem vários, tá? Que faz esse tipo para destruir o HD, tá? Isso aqui é para acabar mesmo. Então, vamos supor que todo HD que sai daquela empresa, uma empresa lá que trabalha, por exemplo, com um banco mesmo, vamos supor um banco, com um servidor, não sei o que, deu problema nos HD, precisa jogar fora, precisa ir mandar para reciclagem, né? Ou para vender lá como lixo eletrônico. Então, antes de mandar, passa nesse cara aqui. Passou nisso aqui, aí libera. Caso contrário, não pode sair da empresa, porque senão está passível de recuperação. Tá? Mas essa aqui é uma solução. Tá? Mas não é uma solução para a gente. Colocar fogo, então. Então, é que assim, tem os registros de empresas que conseguiram recuperar dados de HD queimado, dado de HD que ficou debaixo d'água por um mês, né, debaixo d'água assim, num rio, sabe? Colocaram a gaiolinha, colocou dentro do rio, deixou lá pegando lodo, com a água, não sei o que, os caras conseguiram recuperar. Colocaram um arquivinho dentro do HD e o objetivo era recuperar, né? Falam que nesses cursos para quando você encontra, né, que é sempre um tio de um amigo, de um conhecido, que conhece alguém que sabe onde que tem um curso de recuperação de disco. Aí o cara faz o teste, o cara abre o HD, que primeiro, se abrir o HD já está contaminado pela atmosfera, né? Então partículas de poeira que caem no disco, que vai começar a já automaticamente dar problema nele. Então o cara, além de abrir, ele pega o disco e passa ali, começa a arranhar com o estilete aquele disco e fala, agora você tem que recuperar um arquivo que está aí dentro. Então, assim, realmente não sei como funciona, tá? Talvez o Nonino saiba, pergunta para ele. Mas esse tipo de situação, esse aqui é um cara que é um pouco mais seguro, né? Aí eu acho que é bem difícil alguém conseguir recuperar um arquivo depois de passar por um menino desse aqui. Um SSD é a mesma coisa, ou é até mais fácil de recuperar arquivo? Então, o SSD eu acho que é mais fácil ainda, tá? Porque é totalmente eletrônico, né? Mas, por exemplo, mais fácil de recuperar, mas de danificar, para você danificar um SSD, você estourar o chip dele, não tem o que a pessoa fazer, né? Os dados estão lá dentro do chip. Então, se passar numa prensa ali, alguma coisa, se realmente destruir ele, você não vai conseguir. Agora, como o disco é por magnetismo, ele está numa plaquinha lá, né? Num disco metálico, e mesmo com um pedaço dele vai ter dados ali naquele pedaço, é um pouco mais complicado, tá? Mas para destruir isso aqui é magnetismo, muito forte, tá? Muito forte. Então por exemplo, aquelas máquinas de ressonância que você não pode entrar, não sei se alguém já fez isso. Já fiz, já. Também precisei. Descobri que eu tenho 3 hérnias de disco por causa disso aí. Aí você não pode entrar com nada de metal, né? Tudo. Você põe um foninho lá que é um caninho que fica tocando a musiquinha, uma barulheira do caramba dentro daquela máquina. Então tem um monte de. Não pode ter metal ali dentro da sala, né? Tem um monte de frescura. E as máquinas têm 1,5 Tesla, tem umas que estão 2 Tesla, né? Então um negocinho desse tamanhozinho tem 1,2 Tesla, né? De magnetismo para destruir disco. É uma solução, tá? Então, assim, quando a gente fala de sistema de arquivos, de como os dados são inseridos no HD, começa a pensar nessas coisas, tá? E aí, a gente consegue pensar, lembrar, não sei aí quem que é mais... quem que lembra disso aqui, ó? Se alguém souber o que é esse cara aqui, aí denuncia a idade. Achando que funcionava. Né? Então, isso aqui, desfragmentador de disco, né? Quem nunca fez isso no HD? Me fala aí. Só dá um eu. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Eu também não. Nunca fiz, mas eu lembro disso daí. Esse programa aí acho que eu nunca usei, não, tá? Então, assim, esse aplicativo é uma ferramenta do sistema operacional. Ele desfragmenta o disco. Então,
Vamos voltar lá em, sei lá, 90 e pouco, 2000, lá no Windows 95, 98, né? Você era comum se fazer isso uma vez por semana, por exemplo, né? Então os técnicos chegavam na gente usuário, né? Vou me colocar como usuário, e aí falava assim, ó, você precisa desfragmentar esse disco, seu computador está muito lento, né? E aí colocava para fazer a desfragmentação de disco. E aí ele ficava numas telinhas, né? O que é? Ele só organiza, fica tudo juntinho num canto, é isso que ele faz? Aí ele rodava isso aqui, ó. Vou explicar. Rapidinho. Só queria mostrar essa tela aqui, porque lá ele não vai fazer, tá? Então ele ficava numa telinha dessa, e esse aqui é uns quadradinhos. Ele ia piscando esses quadradinhos, aqui azulzinho, ia carregando esses verdes, ia indo para baixo, e isso aqui ficava horas fazendo, né? Tinha hora que chegava nos pontos que estava desse jeito, né? Então isso aqui demorava um montão, mas enfim, o que acontecia? Depois que acabava isso, você sentia a sua máquina um pouco mais rápida, né? Sentia a sua máquina um pouco mais rápida, de fato ficava, ou às vezes, nossa, ficou tantas horas nisso aí, né, e eu gastei um dinheiro para o técnico vir fazer isso, então você acaba acreditando que ficou melhor. Né? Agora você vai fazer revisão no carro, troca o óleo do carro, não muda nada no carro, assim, no desempenho inicial, não sei, que está muito zoado. Mas aí você troca o óleo do carro, nossa, agora tá até mais macio o carro, tá andando melhor, tá vendo? E às vezes não é, né? Tá a mesma coisa, você só tá prevenindo para que não aconteça a mesma coisa. Mas nesse caso aqui, realmente ele acontecia, né? O desfragmentador, ele desfragmenta, obviamente, o disco. Mas o que é um disco fragmentado? Um disco fragmentado, voltando naquele desenho horrível, tá? Quando eu falo que eu tenho o cluster, que é o menor pedacinho do meu disco, do jeito que ele é organizado pelo meu sistema de arquivos, e os dados vão sendo salvos dentro desses clusters, né? Por exemplo, um arquivo ele vai ocupar vários clusters, né? E ele vai seguindo, preenchendo esse espaço de forma linear, né? Então ele vai preenchendo aqui. Mas aí pode chegar num ponto que ele começa a voltar aqui no começo. E ele começa a preencher os espaços vazios, os clusters que estão vazios. Por que tem cluster vazio aqui no meio? Porque você apaga arquivos, você move arquivos, né? Você aumenta arquivo, você diminui arquivo. Então, no uso normal do sistema operacional de um computador, é normal o disco ficar fragmentado. Ou seja, os dados do disco, nos clusters, começa a ficar espalhado no disco. Então, ao invés do meu arquivinho, vou pegar aqui, ao invés do meu arquivinho ele ficar nesse local, nesse local, nesse local, nesse local, ele começa a ficar aqui, um pedaço aqui, tem mais um pouco aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Ele começa a ficar completamente espalhado no meu disco. Aí eu vou e apago esse arquivo. Aí todos esses espaços começam a ficar esburacados, né? Tá sem nada. E aí no final das contas eu vou ter um disco com os meus dados aqui, mas eles não vão estar organizadinhos. As minhas pastas estão lá organizadas, mas no disco não está. Ele está todo espalhado, né? Se o meu HD, a velocidade do meu disco, pensando lá no Windows 95, 98, tá? XP, onde as máquinas em si eram muito lentas, né? A velocidade do meu disco lá, usando o IDE, um padrão antigo, ele era muito lento. Então, qualquer velocidadezinha, diferença de velocidade, eu percebia, né, no uso da máquina. Era muito visível isso. Então, eu conseguia perceber muito rápido um probleminha, assim, uma diferença muito pequena de desempenho no meu HD. O desfragmentação, o que ele faz? Ele tenta reorganizar os arquivos para deixar aqueles pedaços do mesmo arquivo mais próximo possível. Então ele vinha aqui e tentava organizar, eliminando, deixando o espaço livre mais próximo, deixando os arquivos, por exemplo, toda essa sequência aqui era um arquivo só. Né? Então ela está no lugar certo. Agora tem outro arquivo que tem um pedaço aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Ele pega esses pedaços e tenta reorganizar, aproveitando esse espaço vazio aqui. Então é meio que organizar a bagunça mesmo. Tá?
ele fazer essa organização, demora bastante, tá? Mas ele resolve o meu problema. Tá? Porque quando o disco vai fazer a leitura de um arquivo, pensando no HD comum, eu tenho lá um disco girando, eu tenho uma agulha que vai varrendo esse disco, então para ela juntar todos esses espaços, um arquivo que está todo espaçado no disco, é muito mais demorado do que se tivesse um do ladinho do outro ali. Os clusters um do ladinho do outro é muito mais rápido para recuperar esse arquivo, para abrir esse arquivo, do que quando ele está todo espalhado. Porque a leitura era muito baixa na época, é isso? A leitura é muito baixa. Hoje ainda existe a ferramenta, eu consigo fazer desfragmentação em sistemas novos, só que ela já não faz tanta diferença. Na verdade, não faz basicamente diferença nenhuma. E tem um outro ponto. Tá? Quando eu estou falando de discos, quando eu estou falando de disco HD que tem disco, pinça, que tem agulha, cabeça, né? Ou seja, um HD comum, mecânico, isso serve para ele. Agora, eu não vou fazer desfragmentação num tipo de unidade de armazenamento que é por chip, por exemplo, um pendrive ou um SSD. Eu jamais devo fazer uma desfragmentação. Porque ele aí faz? ele joga jogar tempo fora. Porque, na verdade, para ele acessar um arquivo que está todo espalhado ou está todo junto, não faz a menor diferença. A velocidade é a mesma. Não faz diferença nenhuma se está espalhado ou não. Tá? Lá no disco, isso faz diferença. Né? É como se você ficasse procurando faixa dentro. Então eu tenho que pular as faixas para chegar onde eu quero. Aí você procurar isso, por exemplo, num celular, para achar a música. Estou usando um exemplo meio idiota, mas no disco mecânico isso faz diferença porque a maneira dele buscar um arquivo para o HD mecânico, para ele buscar um arquivo que está todo um próximo do outro, é um tipo de busca que ele faz, que é mais rápido, uma busca linear. Quando ele faz uma busca espaçada no disco todo, para recuperar um arquivo que ele está espalhado pelo disco todo, é um outro tipo de busca que ele faz que é mais lenta. É bem mais lenta do que o normal. Então faz diferença para mim. Tá? Só que assim, hoje isso, pegando uma máquina nova, um HD normal, não é SSD, mas um HD normal, hoje não vai fazer diferença. Ah, Vesone, mas eu fiz aqui, eu senti diferença e ficou um pouquinho mais rápido. Falei, não, tudo bem, você é bem mais sensível a essa mudança de velocidade, você percebeu. Mas a maioria das pessoas não vão perceber. Ficou basicamente a mesma coisa. Então eu fiquei 2 horas aqui esperando esse negócio fazer. Tô sendo modesto, falando 2 horas, tá? Mas melhorou, ficou mais rápido. Tá? Então pode ser que você percebeu, ou pode ser aquela falsa sensação de que não, eu fiz aqui, agora está arrumado, então com certeza está melhor do que estava antes. Mas em SSD não se deve fazer. Por que não se deve fazer? Só não faz diferença, né, Vesone? Mas por que isso não é recomendável? Porque o SSD, né, aquele tipo de mídia, aquela maneira de gravar os dados daquela forma, e isso eu vou deixar para o Nonino explicar como que é, mas aquela maneira, a vida útil se dá nas gravações e desgravações, no uso daquele chip. Né? Então a vida útil dele está em leituras e escritas. Então, ao fazer uma desfragmentação, ele vai ficar movendo um monte de coisa no meu SSD, que vai, como se eu estivesse apagando e movendo arquivo e criando, é como se eu estivesse usando ele. Então eu estou pondo ele num estresse ali, ele está sendo utilizado, não vai me dar um resultado, não vai melhorar nada, não vai mudar nada, só que ele vai começar a desgastar, né? Eu estou contando a vida útil dele. Estou fazendo um desgaste. Fazer isso uma vez dá problema? Não. Mas se você fizer isso toda semana, ao invés do seu SSD durar X tempo, ele vai durar bem menos, né? Então aí é de se levar em consideração. Então isso pensando naquele usuário mais antigo, né? Aquele usuário que chegou a usar 98, chegou a usar o XP, e aí tinha que fazer esse tipo de tarefa, e aí continua fazendo até hoje.
né? E aí Johnny, entra um SSD na jogada, não é muito legal. Pode falar. eu coloquei aí no Teams um link lá do Adrena, que eles mostraram que tem um bug no Windows que ele fica fazendo de forma automática esse desfragmentação no SSD. Tem que desligar, inclusive. Quem tem, recomendo desligar, porque realmente é um problema. É um problema. Você deve fazer mesmo não. Obrigado. Mas por que, se é um problema, por que eles não travam isso no SSD logo de uma vez? Não, é porque assim, precisa de uma atenção especial aí de quem tem o sistema, né? Do caso da Microsoft, de pensar em quando você está instalando o sistema deles em um SSD, automaticamente desativar essa opção, né? Não deixar usar. E não deixar isso para o usuário fazer. Então não tem uma preocupação muito grande por parte deles por conta disso. Né? Mas deveria ter. Tá errado. Só um minutinho. Tá? Deu para ter uma ideia disso aqui, disso que eu estou explicando? Embaralhou, não entendeu, gente? Me pergunta. Então, Vezone, agora que você entrou nesse assunto, eu fui olhar no meu computador está habilitado para ficar desfragmentando. Acho que deve ser por isso que meu notebook anda tão lento. Sim, pode ser sim. Porque do nada ele começou, agora eu entrei aqui e estava habilitado. Então, ó. Aqui, por exemplo, o Windows 7 ainda é habilitado. Se eu venho aqui no desfragmentação, ele tá no agendador do sistema, tá? Então ele vai fazer isso, ó, em agendamento. Então eu não quero, acabou o problema. Não vai mais fazer, tá? Senão ele vai ficar fazendo essa desfragmentação aqui com o objetivo de melhorar o desempenho da minha máquina. Para essa situação. Mas isso aqui é mais para vocês entenderem mais ou menos como que, por exemplo, um sistema de arquivos que eu uso, que eu aplico aqui, pode resultar numa diferença aqui no meu dispositivo, tá? No uso do meu equipamento. Tá? Quer ver? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Isso aqui está em NTFS. Tá. Eu vou adicionar um outro HD aqui nessa máquina. Deixa eu desligar ela. Então, Vezone, esse cluster, ele é as unidades de armazenamento, né? Os quadradinhos são as unidades onde as informações são armazenadas, é isso? Isso. Quando você aplica um sistema de arquivos numa partição, você está simplesmente assim falando como que os arquivos vão ser organizados ali dentro, definindo o tamanho de cluster, falando como que vai ser organizado. Tem algumas outras coisas, algumas outras particularidades dos sistemas de arquivos, mas basicamente é isso. Tá? Então eu posso usar um sistema de arquivos com um tamanho de cluster maior ou menor. Eu posso escolher isso dependendo do sistema que eu estou usando, ou do particionador que eu estou usando, ele me permite selecionar isso. E aí tem influência aí no aproveitamento do disco, na velocidade, tá? Em vias de regra, usa-se o padrão, né? Que aquilo foi pensado, tem um motivo para aquilo, então você acaba usando o padrão. Ó, aqui eu vou adicionar um segundo HD nessa máquina virtual. Tem um HD aqui do Windows 7, tá? Que está na porta SATA 0, tem o drive de CD. Então eu quero aqui adicionar um segundo HD. Então
Então esse ícone aqui é para HD, esse ícone é para drive de CD. Tá? Para adicionar o drive, não para adicionar a ISO. Esse aqui é para adicionar um HD novo. Então eu vou colocar um HD. Eu vou ter que criar um novo, porque eu não tenho HD pronto. Então aqui vem aquela mesma telinha de criar o HD. Então é um VDI que eu quero, dinamicamente alocado. E aonde eu quero salvar. Aqui para mim é importante onde eu quero salvar, porque eu não tenho espaço, tá? Ó, que ele está querendo jogar dentro do meu pendrive. Eu não quero. Eu quero ir lá no meu computador. Eu vou ter que vir aqui em mídia, removível, disco externo. E aí eu tenho aqui o meu Windows. E onde eu coloquei? Desktop? Aqui, ó. Dentro do desktop. Eu joguei aqui dentro. Então vou colocar aqui, ó. HD 2. Eu vou colocar ele de, sei lá. É 128 GB. Tá? Criei lá. Tá? Então esse aqui está na porta SATA 0, na minha placa-mãe. Esse aqui está na porta SATA 1. Esse aqui está na porta SATA 2. Eu vou iniciar ela de novo. Agora eu tenho 2 HDs. Vamos ver meu segundo HD. Tá? Não tá aqui. Ai, poxa vida, mas como assim? Então eu tenho que ativar esse disco, adicionar esse disco, que ele não está particionado, ele não tem nada, tá? Então aqui dentro de gerenciamento de disco, botão direito no meu computador, gerenciar, aí eu caio dentro do gerenciamento do computador e eu quero vir na parte de discos. E aí ele vai me mostrar, ó, existe um disco. Existe um disco novo. O disco 1 que está aqui, que ele reconheceu. E aí eu vou iniciar esse disco. Primeiramente, eu vou escolher como que ele vai ser particionado. Então ele vai mostrar, ó, eu quero usar o MBR ou eu quero usar o GPT. Tá? MBR permite lá 4 partições primárias no máximo. O GPT, 128 partições primárias. Tá? Então assim, eu vou usar MBR mesmo, tá? Que é mais condizente aqui com a versão do sistema que eu estou usando. Não tem a necessidade de ter um disco GPT ainda, um esquema de particionamento GPT. Então ele está aqui, ó, disco 1, 128 GB, está online. Aqui está o espaço não alocado, ou seja, não tem nenhuma partição criada. Então eu vou criar uma nova partição. Vou criar por aqui mesmo, tá? Então eu vou criar uma partição, ela vai receber a letra E, tá? O sistema de arquivos está NTFS, eu posso não formatar ele, mas se eu quiser já formatar, eu vou colocar FAT. Tá? Aqui o tamanho da unidade de alocação, de 512 bits, 1 byte, 2, 3, 16, né? Então eu vou deixar no padrão. E formatar, ó. Vou executar a formatação rápida. E aí tá lá meu novo volume, tá? Ó, aqui, estou vendo as propriedades dessa pasta que eu criei. Aqui no outro disco, né? Nessa outro disco, poderia ser uma outra partição, mas no outro disco eu vou criar uma outra pasta aqui também. Deixa eu ver se deixar eu criar aqui. Uma nova pasta, botão direito, propriedade. Essa aqui está numa unidade formatado com FAT. Essa aqui está numa unidade formatado com NTFS. O que tem de diferente? Estão vendo aqui? Segurança. Ok. Sim. Fábio, pode falar, Fábio. Você começou a mostrar, eu acabei até esquecendo aqui que eu ia te perguntar.
Não, mas para dar sequência. Lembrar e pode falar, ó, gente, qualquer coisa me chama, tá? Que eu não tô vendo aqui na tela, não tá me dando notificação não, tá? Então pode me interromper mesmo, ao invés de levantar a mão dessa vez aí, ficar mais tranquilo. Então o que eu tenho aqui? Por exemplo, nesse cara aqui, que está formatado com NTFS, eu tenho uma aba diferente, chamada segurança. Nesse aqui que não está em NTFS, essa aba não existe. Então isso aqui, ó, ele está diretamente associado com o sistema de arquivos que eu estou usando. Quando eu uso NTFS, eu consigo aplicar segurança dentro dos meus arquivos. Tá? Segurança, entenda assim, todo arquivo, toda pasta, tudo que tem dentro de um sistema NTFS, ele tem, por exemplo, o dono daquela pasta, daquele arquivo, qual foi o usuário que criou aquilo, e ele consegue gerenciar quais outros usuários, o que eles podem fazer dentro daquele arquivo. Tá? Se eles podem modificar, ler, executar, listar o conteúdo, ler, gravar, ter permissão especial, né? Eu posso tirar permissão de gravação, de leitura, eu posso fazer qualquer tipo de gerenciamento dentro daquele arquivo, daquela pasta, só porque ela está formatada com NTFS. Então, essa parte de segurança aqui, quem me possibilita o uso disso, possibilita é o NTFS. Tá? Aqui formatado com FAT, eu não tenho essa opção. Eu consigo ver a geral, eu consigo ver o compartilhamento, tá? Eu consigo ver versões anteriores e eu consigo ver o personalizado. É tudo igual. O que muda, de fato, é isso aqui, ó. Isso aqui faz toda a diferença. Toda a diferença. Tá? Dentro de um sistema operacional. Tá? Então eu consigo, por exemplo, ter 2 usuários aqui dentro desse sistema e um usuário não conseguir ver a pasta do outro. Não conseguir entrar, não conseguir modificar, né? Porque eu posso configurar essa parte de segurança e falar que, ó, nessa pasta aqui que é minha, outros usuários não podem fazer nada. No caso aqui, ó, por padrão, os usuários, qualquer outro usuário que tem no meu computador, sem ser eu, ele só pode ler o conteúdo, ou seja, visualizar o que tem dentro, tá? Listar o conteúdo da pasta, consegue ver o que tem lá mesmo, né, de uma outra forma, né, e ler, e abrir um arquivo, mas ele não pode gravar. Se eu não tenho, aqui tá vendo que tem permitir e negar, eu não preciso negar. Se eu não der a permissão, tá negado, tá? Porque o que vale aqui é o permitir. Por exemplo, ó, gravar é quando o cara consegue criar um arquivo novo lá dentro. Então, dentro dessa pasta, o cara quer jogar um arquivo lá, criar um arquivo do Word lá dentro. Se ele não tem essa permissão, o NTFS não deixa ele fazer isso. Vai falar que ele não tem permissão para fazer isso. Mas tem um arquivo do Word, ele consegue abrir? Consegue. Tá? Nessas 3 situações aqui, ele vai conseguir abrir o arquivo. Ele consegue ver o conteúdo do arquivo? Consegue. Né? E se ele tentar modificar o arquivo e salvar aqui dentro? Não pode, porque ele não tem permissão de gravar. E se ele salvar em outro local que ele tem permissão? Ele consegue, mas o arquivo que está aqui ele não consegue. Ele consegue apagar o arquivo? Também não consegue, porque ele não tem a permissão de modificar. Entenderam? Então ele me dá algum tipo de segurança, coisa que o FAT não tem. Não me permite. Tá? Então quando eu estou rodando todo esse sistema dentro do NTFS, o NTFS tem uma coisa muito importante, que é essa parte da segurança. Visone, mas isso aqui está num outro HD, né? E se estivesse no mesmo HD? Eu consigo fazer do mesmo jeito. Tá? Se eu for lá no gerenciamento do disco, tá? Tem lá aquele meu disco, eu vou excluir esse volume aqui. Tá? Então eu excluí, joguei fora. Não tem mais partição. Vou criar um outro volume, tá? Eu vou criar ele com 10 mil megas. Vai ser o meu E2 pontos. Ele vai ser FAT32, tá? Formatação rápida. Vou chamar ele de FAT. Aí eu vou criar um outro volume. Também vai ter 10 mil. Vai ser o F, mas ele vai ter NTFS. Então lá dentro, dentro do FAT,
dentro da NTFS. Ô, Benzoni, e para modificar a pasta download, se eu quiser, por exemplo, fazer uma repartição dessa aí, só para dedicar só para os downloads, para tudo que eu baixar cair só aquela repartição. Se você quiser, por exemplo, mandar os Por downloads exemplo, vir tudo para cá. Isso, igual, por exemplo, a unidade do FAT, eu quero que tudo que eu baixo cai só nele. Não quero que encha a outra repartição. Você não quer que Indicar venha. só para alterar ele, né? Alterar o destino dele. Tirar do C2 ponto e ir lá para o FAT. Entendi. Ó, aqui você pode fazer o seguinte. A sua pasta downloads, tá? Se eu vim aqui, todo o Windows aqui, ele vai ter uma organização de como os usuários ficam, tá? Então, por exemplo, tá aqui meu usuário está aqui. Tá? E aí eu tenho os links, que são links das minhas pastas padrão. Então, por exemplo, tem minha pasta downloads. Se eu venho aqui no botão direito dela, propriedade, ela, nesse local aqui, eu tenho uma abinha diferente, que é o local. Tá? Então, os arquivos da pasta download são armazenados no local de destino abaixo. Então, onde que a minha pasta downloads, essa aqui, para onde que ela aponta? C:/users, né, usuários, /vzone, /downloads. Tá? E se eu quiser mover ela? Eu quero que ela fique aqui dentro. Aqui dentro eu vou criar uma pasta, meus downloads. E eu marco para cá. Tá? Aí agora daqui para frente, aí tá me avisando se eu quero mover isso para lá. Aí ele está avisando que tudo que tiver aqui no meu downloads, automaticamente o que já está aqui vai para lá também, tá? Então quero mover tudo. Tá? Então os meus downloads agora tá aqui. Tá? Então se eu colocar aqui uma pasta aqui dentro, eu estou abrindo meu downloads, está vindo para cá. Então tudo que ia para a pasta downloads agora está indo para dentro dessa partição desse downloads que está aqui. Tá? E aí se eu quiser mudar de novo, é só alterar. Quero restaurar padrão. Ele volta para lá. Tá? Voltou para lá. Eu consigo fazer isso. Tá? Posso mover. Era isso ou não? Não, isso mesmo. Tá? Então, eu consigo fazer isso para o downloads, como para qualquer outra pasta, pasta de usuário, que a gente chama, né? Pasta padrão de usuário. Cadê meu? Então, ele fica aqui dentro dos usuários, no usuário que você quer. Por exemplo, eu posso mover área de trabalho, eu posso mover downloads, documentos, imagens, tá? Eu posso mover para outro local, deixar em outro local, tá? Então, os arquivos pessoais daquele usuário podem ficar em outro local, sim. Tá? Dessa maneira aqui é o melhor jeito, a melhor maneira de você fazer isso aqui. Mas é perfeitamente possível. Tá, legal. Outro detalhe. Vou mostrar um negócio para vocês. O NTFS tem essa possibilidade da segurança. A gente vai explorar isso mais para frente, tá? Na hora que a gente for começar a trabalhar em breve com usuários e permissões de arquivos, vocês vão perceber que eu só consigo trabalhar com isso com unidades formatadas em NTFS. Unidades formatadas em FAT, eu não consigo. No ReFS, para quem trabalhou com Windows, lá na pesquisa, também consigo, tá? Mas porque ele é uma melhoria, né? Ele vem para ser uma melhoria do NTFS. Mas sistemas FAT eu não consigo. Não tem essa possibilidade de segurança, de gerenciar, tá? Então existe até uma situação, por exemplo, de alguns vírus que atacam a raiz do pendrive. Né? Então o que seria a raiz?
A raiz aqui, ó, do meu sistema é o meu C dois pontos. Essa é a raiz. Então essa aqui, por exemplo, dessa partição, a raiz é o E dois pontos. Então a partir do E dois pontos que sai todas as pastas e arquivos que tem aqui dentro. Tudo que eu jogar aqui dentro, eu vou acessar a partir do E, da raiz. Então, vamos supor que isso aqui é um pendrive, cheio de coisa. Tem alguns tipos de vírus que atacam as propriedades dos arquivos que tem aqui dentro. Aí você perde o acesso desses arquivos porque ele modifica um monte de coisa. Ele apaga as coisas, faz um monte de coisa. Uma maneira de proteger isso é eu criar uma pasta, formatar em NTFS o pendrive, que por padrão a gente formata, na grande maioria das vezes acaba formatando em FAT, principalmente pendrive pequeno. Mas, por exemplo, eu posso pegar esse pendrive, formatar em NTFS, crio uma pasta aqui dentro. Nessa pasta aqui, eu dou, na parte de segurança, eu dou permissão total. E aqui na raiz, ou seja, fora da minha pasta, que eu estou na raiz do meu pendrive, na parte de segurança, eu não dou permissão nenhuma. Então eu não posso fazer nada aqui dentro. Mas aqui dentro da pasta eu posso tudo. Mas aqui eu não posso nada. Então não tem permissão de leitura, não tem permissão de escrita, não tem permissão de nada. Se eu quisesse apagar essa pasta aqui, eu não consigo. Se eu quiser criar mais uma pasta aqui, eu não consigo. Então quando o vírus tenta se instalar, ele joga arquivos na raiz. E aí quando está formatado dessa maneira, configurada a parte de segurança, de permissões, e eu falo que não tem permissão nenhuma aqui dentro, um vírus, que é um programa, ele não vai conseguir se instalar aqui, porque ele vai tentar copiar uma coisa aqui dentro e não vai conseguir. E ele nunca vai atacar a pasta aqui, ele vai tentar atacar a raiz. A raiz é uma constante, Então, para atacar a raiz é fácil. Agora, a pasta, para atacar uma pasta, eu teria que imaginar o nome de pasta que você botou. Então, é uma variável, uma coisa que varia muito. Então, cada um põe o nome de pasta, nem sempre vai ser nova pasta. Então, eu não posso criar um vírus para atacar uma pasta chamada nova pasta. Eu não vou conseguir atingir uma quantidade grande de pessoas. Então, o objetivo de quem desenvolve um vírus é atingir o máximo de gente possível. Então, eu vou escrever para ele atacar a raiz. Fazendo isso, que vocês vão aprender a fazer, eu resolvo esse problema. Eu evito que isso aconteça. Que o pendrive de alguém seja infectado por um vírus desse, que eu acabo perdendo os meus arquivos. Então, mas eu vou perder, eu nunca mais vou conseguir. Não, se você formatar, você desfaz esse problema aí, se for um problema para você, mas você perde os arquivos. Uma outra coisa que o NTFS permite é aqui na parte. Ele permite que eu possa compactar o conteúdo. Então, vocês já viram lá eu compactar usando o WinRAR, o WinZip, arquivo compactado, ele diminui o espaço, ele usa um algoritmo lá para diminuir o tamanho daquele arquivo, tanto que ele ocupa no meu disco. Então, esse é um arquivo compactado. Quando eu ativo a compactação de conteúdo dentro de uma unidade, de um volume, NTFS, de uma pasta, de alguma coisa, é como que se todo o arquivo que está lá dentro tivesse compactado. Mas eu não visualizo isso. Eu não consigo ver isso acontecendo. Mas ele está, de fato, acontecendo. Então, de certa forma, eu vou economizar espaço e ele vai ficar um pouco mais lento, aquela pasta ou aquele volume. Mas ele permite eu compactar o HD inteiro, por exemplo. Ele vai trabalhar normal. Na minha visualização, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que está tudo compactado. E uma outra coisa muito importante que a gente também vai ver é a parte de criptografia. Ele permite criptografar os meus arquivos. Criptografar os arquivos, eu não estou colocando uma senha neles. Eu não estou falando que para abrir vai pedir uma senha, alguma coisa desse tipo. Não, ele vai atrelar aquele arquivo, aquela pasta, aquele conjunto de coisas ao usuário que está aqui. Então, se eu tiver logado com o usuário Vezone, ele abre. Se eu tiver logado com qualquer outro usuário, ele não abre. E aí ele não vai abrir, eu não vou conseguir visualizar o conteúdo. Eu vejo o arquivo, mas não vejo o conteúdo do arquivo, que é o objetivo da criptografia. Beleza. Aí eu pego esse HD, arranco daqui desse computador e coloco no outro. Você não vai abrir do mesmo jeito.
Aí eu coloco no Linux, não vai abrir do mesmo jeito, está criptografado. Ah, mas eu consigo apagar. Consegue, mas você não vai conseguir ver o conteúdo. Né? Então o objetivo é não deixar ver o conteúdo do arquivo. Então criptografia permite isso. Então são duas situações também que vêm junto com o NTFS. Tá? Dúvidas? Estão quietinhos hoje. Só uma dúvida, como é que você faz menos para abrir aquela tela de gerenciamento ali? Onde estava mexendo nos volumes? Ó, essa aqui? A quarta pasta, a quarta janela. Isso, essa daí. Tá, é aqui, ó. Vou voltar. Dentro do computador, meu computador, botão direito. Gerenciar. É o gerenciar, tá? Tava dando propriedade. Isso. Aí aqui eu caí no gerenciamento do computador, vem gerenciamento de disco. Aí eu consigo, por exemplo, meu HD de 1 TB aqui, eu posso criar algumas repartições aqui primárias, né? Pode, sem problema. Consegue sim. Essa aqui é a parte visual do DiskPart. Não é o mesmo DiskPart, mas é a parte visual. Se eu quisesse fazer pelo visual, eu faço por aqui. Aumentar o volume, diminuir, excluir, criar um novo, né? Posso fazer o que eu quiser aqui. Por aqui. Do mesmo jeito que eu faço lá pelo DiskPart também. Só que lá é por comando, aqui é visual, que é um pouco mais agradável de se trabalhar, mais fácil de se enxergar o que está fazendo. Então, cada linha que tem aqui, né? Isso aqui é um disco 0, tá? E essas são as partições do disco 0. Esse é o disco 1, e essas são as partições do disco 1. Esse é um drive de CD que está com uma imagenzinha de CD aqui dentro. Tá? Que tem o seu próprio sistema de arquivos, CDFS. Tá? Se eu ejeto lá o meu disco virtual, vai estar o drive de CD sem nenhuma mídia. Se eu vou lá e coloco uma outra mídia, aqui, ó, do próprio Windows 7, aí ele aparece aqui um outro sistema, o DF, tá? E o volume do CD de instalação do Windows 7. E ele querendo instalar lá. Deixa eu parar minha tela. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Beleza. Ó, Boa. das atividades lá, eu dei um retorno, tá? Retornei só para quem entregou, porque aí eu pedi para quem entregou lá repassar para os colegas de equipe a devolutiva que eu dei, tá? Achei muito legal, ficou muito bom o trabalho de vocês. O que vocês acharam de... Não foi a primeira vez que vocês trabalharam em equipe, mas o que vocês acharam? Bem legal, bacana. Dá para fazer, né? Eu vi lá que saiu. Não sei como que tá aí, tá? Porque, por exemplo, não tô lá na sala, vocês trabalhando é uma coisa, vocês aí longe de mim é outra. Então tem algumas coisas que eu não consigo enxergar. Por exemplo, se tem alguém que tá no seu grupo, tá enrolando, não tá fazendo, né? Dá uma chamada no cara. Falou, tem que fazer, né? Passa serviço. Ó, sua parte é essa aí. Não deixa a pessoa sem fazer nada, não. Tá? Vai ter momentos onde que vocês vão ter que, de fato, fazer uma apresentação. Então, se tem 5 pessoas no grupo, eu quero ouvir os 5. Né? Então, a pessoa que não fez nada vai ficar evidente. Mas eu tenho muita vergonha de falar. Vergonha de falar é uma coisa super aceitável, não tem o menor problema, gaguejar, errar, mas a gente sabe quando a pessoa não fez, né? Aí não tem como esconder, né? Não dá para, é mais difícil de enganar, tá? Então se alguém não estiver fazendo, né, ou vocês perceberem que está folgando, avisa lá, né? Conversa com a pessoa, não está resolvendo, não tem jeito. Tem um colega lá nosso, a gente já chamou, já pediu, a gente não vai colocar o nome dele não. Você montou o grupo lá, eu sei que estava lá, mas a gente não vai colocar porque a pessoa não está fazendo. Tá? Então, não está conseguindo resolver entre vocês, passa para cima, passa para a gente aqui que a gente tenta resolver. Tá? Pede ajuda aí, mas não deixa quieto, porque uma hora faz na amizade, no dia que isso realmente pesar e ficar incômodo,
aí já tá uma coisa muito grande, já vira uma situação chata, aí às vezes você acaba pegando uma raiva aí desnecessária, tá? Que não é o caso. Então, se a pessoa não está conseguindo trabalhar em equipe, a gente tenta mudar de equipe, a gente tenta saber o que está acontecendo, às vezes é um momento difícil, às vezes a pessoa tá atolada de trabalho, a conversão não resolve, né? Fala, ó, eu não consigo fazer essa atividade agora, né? Eu vou sair do grupo de vocês porque eu não quero dar trabalho. Aí vem conversar comigo e fala, Vezona, eu não estou conseguindo trabalhar em equipe nessa atividade, será que eu não posso fazer sozinho? A gente analisa, tá? Não tem problema, tá bom? Então, não sei se é algum caso que vocês estão passando, espero que não, mas para caso acontecer alguma coisa assim, conta com a ajuda da gente aí, tá? Mas eu tô contando que tá todo mundo trabalhando igual, que tá todo mundo se organizando e fazendo as atividades, e eu enxerguei as atividades como se todo mundo estivesse trabalhando mesmo, tá? Se não for o que está acontecendo, conversa entre vocês aí, porque não é a última vez que vocês vão trabalhar junto, tá? Não precisa ser sempre a mesma maneira, tá? Mas não é a última vez. Combinado? Combinado. Combinado. Por enquanto tá tudo ok. O grupo tá trabalhando todo mundo certinho. Só o Davi que tava meio emperrando ali, mas nós já deu um jeito. Então, né? Fazer o quê, né? Já fala um monte, já briga, põe, né? Quer coisa, chama pra chincha, né? Chama pra rua lá, 5 minutinhos sem perder a amizade. Pronto. Eu paguei os caras pra fazerem no meu lugar, então ficou de boa, assim. Chama o PVP lá e, pô. Deu uma RX lá de boa. Ué. Então aí você desova ali, você passa a raiva, né? Aí fica na amizade de novo. Então, gente, amanhã, mesma hora aqui, tá? Por hoje era isso aí. Aí vocês viram como que é o Chrome OS. Amanhã eu vou voltar para o meu sisteminha de volta normal lá, porque eu fico com esse pouco espaço aqui no meu pendrive, é meio difícil de trabalhar. Mas eu queria mostrar também só para vocês verem que dá para usar, tá? Então, no caso aqui eu só estou sem webcam, porque a minha máquina não tem webcam, nessa minha máquina que eu não tenho. Se tivesse, ia estar aqui aparecendo normal, tá? Mas é só por conta dessa situação diferenciada que eu quis trazer para vocês. Eu não consegui virtualizar ela, tá? Se alguém conseguir aí, me avisa como que fez, porque eu segui o que tem lá no site da Neverware, lá que faz essa versão que eu estou usando, e eu não consegui fazer pelo que eles falaram, tá? Não deu para ficar tentando muita alternativa, mas se alguém conseguir depois, deu certo aqui, virtualizei o Chrome OS dessa maneira aqui, compartilha com a gente, que talvez outras pessoas queiram fazer também. Mas se quiser testar, segue esse padrão aí, cria um pendrive, dá boot por ele, configura ali. Se você não quiser instalar o sistema operacional ou perder alguma coisa no seu HD, é só não vir aqui, ó. Só não fazer isso. Tá? Não vem instalar um install OS aqui, que aí você não vai ter problema nenhum. Tá? Você consegue usar normal, na hora que você não quiser mais, não ouvir. Visão, posso só te mostrar uma coisa aqui, compartilhando a tela? Pode. Só para te mostrar, o meu HD tá de um jeito aqui, tá, não sei se tá estranho. Vamos ver. Bom, vocês estão vendo aí? Tô. Tá, beleza, deixa eu abrir ele aqui. Tá conseguindo ver? Tô vendo a tela desse computador, só. Então, peraí, então eu compartilhei errado, então, peraí. Se for lá na área de trabalho, janela, ele pega tudo. Porque é o último do canto esquerdo. Então deixa na área de trabalho, então. Só que a gente vê toda a sua tela, tudo que tiver aí, tá? Fecha as coisas impróprias. Isso. Depois você acessa. Por impróprio, entenda assim, o site do banco, tá? Agora tá vendo, né? Agora sim. Tá vendo como que ele tá? Não entendi não, essas repartições. Tá. Essas três últimas partições, de 495, de 10 GB e de 1 GB ali, são partições de recuperação do seu sistema, tá? Esse PC aí foi você que é esse PC? Não sei, é notebook? Que é?
É notebook. Você já formatou ele, sim, você Não, mesmo ou tá com nunca. o sistema que veio? Não, Então esse aqui digital. qual marca que é ele? É um Dell. É um Dell? Então essas últimas 3 aí é a recuperação da própria Dell, tá? Então quando você for resetar o seu Windows, ele já foi preparado previamente, e ali dentro você não vai conseguir ver o conteúdo dessas partições, mas ele tá o sisteminha para você resetar o seu Windows e voltar já com os drivers, com as informações da Dell, tá? Para garantir Então, que funcione tudo. o meu restante, meu montante, os 900, é esse daqui, né? Essa barra maior, C2 ponto. É o que tá OS ali, é o que você consegue usar. Para eu pegar, reparticionar, é esse pedaço que eu tenho que reparticionar. Esse aí. Esse aí. Aí esse aí vai ter que diminuir. Diminuir volume. Botão direito em cima dele, pode clicar lá. Não precisa fazer, mas clica em cima do C2 pontos aí, botão direito. Ele está consultando aqui. Beleza. Onde faz Para mim apareceu. Para mim aqui travou, parou de aparecer. Mas agora tá aparecendo. Consultando. Aí ele vai te dar o tanto de espaço máximo que você consegue diminuir. O valorzinho que ele vai te dar é o máximo. Então aí ele vai ficar o C2 pontos bem pequeno. Né? Então aí naquele máximo que você tem, você vai informar quanto que você quer para a partição nova. Então, por exemplo, eu quero fazer uma partição de 100 GB. Então, na hora que ele terminar de consultar e falar o tanto que você pode diminuir, você coloca 100 GB. Aí ele vai diminuir, vai sobrar um espacinho de 100 GB, sem partição, sem nada. Aí você cria a partição, cria o formato que você quer e consegue usar. Legal. Tá? Mas é por ali que você faz. Aquelas outras ali é da Dell. Né? Se você puder manter, melhor. Porque um dia que você precisar recuperar, ele volta com o padrão de fábrica. Mas se você apagar tudo, instalar um Windows, um Linux, talvez, né? Mas zerar o HD, não é o fim do mundo. Você pode fazer a instalação do seu Windows e, se caso você precisar recuperar, você pode acionar o suporte da Dell para eles fazerem isso para você. Tá? Eu não sei como vai funcionar o custo, nem nada, mas consegue voltar ao jeito que era também. Depois daquela última que você passou, eu tô pensando em fazer o padrão de fábrica, dar uma zerada nele também. Isso. O bom é assim, ele vai fazer a mesma restauração que faria aqui no meu Windows, que é um PC que não é de marca. Tá? Um micro montado. Mas aqui no meu ele vai voltar como se fosse o Windows 10 recém-instalado, né? No seu também, só que do jeito que você pegou quando você ligou o seu Note pela primeira vez. Tá? Então ele já tem, por exemplo, lá nas propriedades do computador, no meu computador vai ter lá o símbolo da Dell, não sei o que. Então ele já vem daquele jeito preparado de fábrica. Mas para manter aquilo, tem aquela partição ali de reserva que tá esses dados aí. Beleza. Então tá bom, pessoal. Bom descanso aí para vocês. Amanhã é sexta-feira. Amém. Mas tem a gente aqui. Tá? Não esquece da gente. É só na outra que não tem. Isso. Se faltar nessa, se faltar amanhã, eu já levo pro lado pessoal. Não, na outra. Por que a outra não tem? É a última sexta do mês. Última sexta do mês. Eu sei que... No aniversário eu tô como? Um pouco feliz. É no seu aniversário, ó? Aí sim. A gente podia passar a aula dessa sexta pra próxima pra dar de presente. Então, às vezes acontece isso. Né? Não, maneiro, galera. Mas dessa vez eu acho que não. Tá? Presentinho surpresa. Já teria